Como escrever novelas. Colocando as ideias em ordem. Concentre-se em um tema ou ideia. As novelas funcionam melhor quando têm um tema central, como amor, identidade ou perda. Explore cada detalhe para criar sua narrativa. Pense em um tema que seja interessante para desenvolver e use como inspiração para dar o pontapé inicial. Para falar sobre perdas é importante ter um personagem com uma história de fracasso ou carência na vida. Crie um personagem principal envolvente. Uma boa novela tem um protagonista que serve de guia para o leitor. Esse personagem precisa ter características bem definidas. Alguém que possa passar para o leitor a sensação de conhecer a pessoa em um nível pessoal e profundo. Muitas narrativas desse tipo são escritas em primeira pessoa, da perspectiva do personagem principal. Você também tem a opção de escrever em terceira pessoa, mas com o foco no protagonista. Escolha um espaço inspirador. Escolha como espaço algo que você tenha bastante conhecimento ou que dê margem para muito conteúdo a ser escrito. Use esse ambiente como inspiração. Você pode usar como ambientação uma base militar durante a Segunda Guerra Mundial ou a sua própria cidade. Leia algumas obras para se inspirar e ter uma melhor noção do gênero. Leia obras relevantes, como A Metamorfose, de Franz Kafka, O Alienista, de Machado de Assis, Ninguém Escreve ao Coronel, de Gabriel Garcia Marques, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Escrevendo os Primeiros Rascunhos. Crie o enredo. Os princípios básicos para a criação de uma história são começo, meio e fim. De forma mais detalhada, essa estrutura pode se dividir em um enredo com apresentação, complicação, clímax e desfecho. Outra maneira de estruturar uma novela é dividindo-a em 4 passos, chamados de método Snowflake. Um resumo de uma frase, um resumo de um parágrafo, uma sinopse de cada personagem e uma descrição das cenas. Crie uma introdução cativante. Surpreenda o leitor nas primeiras linhas da obra, conquistando a atenção dele com uma linguagem atraente. Tente resumir o conflito principal nas primeiras linhas para deixar a pessoa a par do desenvolvimento da história. Na obra A Metamorfose, de Kafka, o livro começa numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes. Gregório Samsa deu por si na cama transformado em um gigantesco inseto. Coloque o foco no conflito central. Não polua o texto com vários conflitos e problemas. Coloque o foco em apenas uma questão e a explore detalhadamente. Coloque a pressão no personagem principal para se envolver e solucionar o problema-chave da obra. Ainda tomando a metamorfose como exemplo, Gregório Samsa, o protagonista, tem que lidar com sua existência enquanto inseto, ao passo que não deseja permanecer dessa forma, e sim voltar a ser humano. Evite muitas tramas paralelas e muitos personagens secundários. O excesso de informações além da trama principal e de personagens pode fazer você perder o foco na hora de escrever o livro. Além de deixá-lo muito longo, tente se prender a apenas uma trama paralela e 2 personagens secundários. Na obra Beira-Mar, da novelista francesa Véronique Holme, existem apenas 3 personagens na história: a mãe e seus 2 filhos. Explore um limite de tempo.
Concentre-se em uma quantidade certa de dias, semanas ou meses. Mantenha uma transição mínima de tempo para que o leitor consiga se ambientar à vida do personagem principal. Em A Metamorfose, a história se passa em um dia da vida de Gregório Samsa. Crie um desfecho marcante. Uma boa história tem um final intenso, surpreendente e envolvente. Desenvolva um final que deixe o leitor surpreso, mas também satisfeito. Em Beira-Mar, de Veronique Olme, o final gira em torno da loucura da mãe e na forma como isso afeta as crianças. Fazendo os ajustes. Leia em voz alta, com o esboço finalizado. Leia o livro em voz alta do início ao fim e observe a fluidez dos capítulos. Outra coisa importante é observar se a obra mantém o foco na trama central. Revise o texto para verificar possíveis erros de gramática, ortografia e pontuação. Mostre a outras pessoas. Peça uma opinião sincera aos amigos e familiares. Pergunte se a novela explora bem o conflito central e o ponto de vista do protagonista. Esteja aberto às críticas construtivas. Elas podem ajudá-lo a melhorar ainda mais o livro. Observe a clareza e a extensão da obra. Corte trechos desnecessários e tente deixar a história concisa. Seja um editor impiedoso do seu próprio trabalho e elimine tudo que for irrelevante.